palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar Santa Maria Madalena, para nós, nos últimos anos, tem um grande sabor, porque o Santo Padre, o Papa Francisco, elevou a memória de Santa Maria Madalena à condição de festa na igreja. Por isso que nós cantamos hoje o Glória. E porque o Santo Padre, ele tomou essa decisão? Porque ele julgou que uma personagem de tão grande envergadura na história da igreja, na história da salvação, não poderia ser celebrada simplesmente com uma memória, que é a última classe das celebrações. Mas ele julgou que deveria se celebrar com mais um pouco de solenidade, devido à importância de Maria Madalena na história da igreja. Agora vejam bem, essa Maria Madalena, segundo a tradição de alguns cientistas bíblicos, é aquela mulher que lava os pés de Nosso Senhor com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, derruba um perfume caríssimo de nardo puro nos pés do Senhor. É aquela mesma mulher que, segundo alguns, o Senhor tirou dela vários espíritos. Segundo outros, é aquela mesma que ia ser apedrejada em praça pública pelo adultério. E essa Maria Madalena aqui, ela entra, de certo modo, na história da igreja como uma grande pecadora, mas também uma das personagens que mais usufruiu da misericórdia de Deus. Porque é importante a gente compreender que depois do encontro dela com Cristo, houve uma mudança de vida. E essa mudança de vida despertou o amor no coração dela para com Deus, porque fora tratada com dignidade, com zelo, com responsabilidade com o Senhor. Despertou nela um amor grandiosíssimo, porque talvez ela nunca foi tratada com tanta dignidade como ela foi tratada por ele. E é interessante porque nos dias de hoje as pessoas não conseguem compreender o que significa consideração, amor, responsabilidade por alguém que trata outrem com dignidade. Não se consegue enxergar isso. E Maria Madalena é um grande exemplo de gratidão por ter sido perdoada, de gratidão por ter sido amada, como antes nunca fora amada por ninguém. Vejam que a tradição nos coloca sempre Maria Madalena a partir do escrito bíblico. E vocês lembram da primeira missa do domingo de Páscoa, quando ela corre ao túmulo para ungir o corpo do Senhor, e lá ela se depara com um túmulo vazio. E lá ela se depara com a ressurreição de Cristo Jesus. E a igreja sempre viu que, porque ela tanto amou, teve o privilégio de encontrar o Senhor por primeiro. Porque
Quem muito ama, facilmente encontra Deus. Quem pouco ama, dificilmente encontra Deus. E quem não ama, raramente encontra Deus. Quando São Bernardo de Claraval escreve o comentário ao livro do Cântico dos Cânticos, São Bernardo diz uma coisa muito simples, mas muito forte. Encontramos o Senhor na intensidade do nosso amor. Quanto mais se ama, mais se encontra Deus. Por quê? Nós temos um mundo tão vazio de significados. Pessoas frívolas, artificiais, superficiais, que não fazem experiência do amar, de uma verdadeira amizade, que é também expressão do amor, porque simplesmente pouco amam. E o amor é uma grande decisão. O Senhor aqui amou Madalena, mas não precisou decidir amá-la. Por quê? Porque Deus é amor. Mas Maria Madalena, quando se encontrou com aquele homem, ela enxergou ali de verdade o seu grande amor. E Maria Madalena decide amá-lo. E a partir desse encontro, a sua vida se transforma, a sua vida muda. E ela passa a ser uma nova criatura, porque muito amou. Só que vejam que coisa interessante no texto de hoje. Maria Madalena chora. Chora não simplesmente porque ele morreu, mas chorou porque não encontrou o cadáver dele. Maria Madalena aqui chorou porque não encontrou os restos mortais dele, porque para ela ali seria a única coisa que ela teria para amar, aqueles restos mortais, apegada àquilo. E é interessante porque aqui Maria Madalena, ela encontra Jesus, ela encontra ele mais uma vez pergunta: mulher, por que choras? Sempre mulher, a quem procuras? E ela responde: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Quando a gente faz uma leitura teológica da Sagrada Escritura, da relação de Jesus com as mulheres, nós vemos que, de um modo particular, tanto com Maria Madalena, quanto com Maria, sua própria mãe, Jesus se refere não como amiga, não como mãe, mas sempre como mulher. Por quê? Porque Jesus está ali reconciliando a dignidade da mulher com a eternidade em Deus. É por isso que o Santo Padre, o Papa Francisco, aumentou a dignidade da celebração de hoje, para mostrar o papel da mulher na história da Igreja, para mostrar que, de verdade, as mulheres se reconciliaram com Deus, e o Senhor, o bom Deus, de verdade, se reconciliou com as mulheres. Mulher, por que choras? Uma referência direta ao livro do Gênesis. Choras porque pecou. Choras porque te desviastes do caminho. Choras porque não fizestes acontecer a vontade de Deus. Choras porque perdeu a oportunidade que Deus te deu.
O choro é de arrependimento. O choro é de medo de perder a garantia que se tinha. E aqui, quando o Senhor chama ela pelo nome, Maria reconhece o Senhor pelo nome. Porque nós sabemos disso muito bem. Quando se existe uma relação de carinho, a entoação da voz, até a própria forma de falar, de chamar alguém, muitas vezes é uma forma única, um jeito de ser único, que basta alguém chamar, a gente diz, é ele ou é ela. Por quê? Porque é um modo único. Porque chamar alguém requer muito amor. Chamar alguém com uma forma carinhosa desperta no coração a sensibilidade e o respeito, a dignidade e o amor. Vocês devem ter alguém que chamam vocês de um modo diferente ou chamam do mesmo modo, porém com uma entoação de voz diferente, que denota ali amor. Jesus chamou Maria pelo seu nome próprio, mas a entoação de voz de Jesus para com Maria fez com que Maria reconhecesse ali Jesus no corpo glorioso, esplendoroso, grandiosíssimo. E ela automaticamente pela voz escuta Rabuni, ou Rabone, depende da transliteração. Rabuni. Ela reconheceu o Senhor pela voz. É por isso que a experiência da palavra, a experiência com Deus, nosso Senhor, passa pela palavra, na escuta da palavra. A gente reconhece a Deus pela escuta. Tanto que o próprio Santo Tomás de Aquino vai dizer que todos os sentidos enganam, menos a audição. E quando nós escutamos, nós sabemos, é o Senhor. E vejam que aqui nós temos algo muito interessante no finalzinho do Santo Evangelho. Porque ela deve ter feito aquilo que ela já tinha feito anteriormente, que era abraçar o Senhor pelas pernas. Em algumas ocasiões foi assim, quando relatam o apedrejamento, ou melhor, a tentativa de apedrejamento, quando ela está ali na casa, lavando os pés dele, e aqui da mesma forma, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E vejam que, o que é que Jesus está dizendo aqui? Maria, a partir de agora, não vai ser mais preciso esse encontro físico entre nós dois. Eu vou estar no teu coração. Onde você quiser, você pode estar em comunhão comigo, conversar comigo, porque agora a minha glória se manifestará e eu estarei em todos os lugares ao mesmo tempo, porque sou Deus. Não é preciso mais agora nem tempo nem espaço. Eu estou em todos os lugares, eu sou atemporal, Maria. E Maria corre. É interessante porque Maria, ela segura, ele fala, ela abandona e ela corre. E o anúncio de Maria é o grande anúncio da igreja, que muita gente não entende. Qual é o grande anúncio de Maria? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor.
Aqui tem algo interessante, porque muitas vezes nós queremos falar de Deus para os outros, a partir de uma experiência ad extra, ou seja, fora de mim, de ouvir dizer. Mas o verdadeiro querigma da igreja, o verdadeiro anúncio, é o nosso testemunho, é a gente anunciar aos outros as maravilhas que Deus fez e faz em nossas vidas. Se vocês pegam a história da igreja, a história do querigma da igreja, tão pouco escrito por algumas pessoas, vocês vão ver que o anúncio do Evangelho sempre foi falar da minha experiência com Deus. Não foi falar de um Deus distante, de um Deus longínquo, não. Mas falar daquele Deus que caminha comigo e que não me abandona. E olhem que o anúncio de Maria Madalena é muito simples. Eu vi o Senhor. Como? Aí cada um de nós devemos dizer ao outro: eu vi o Senhor na hora da minha dor, eu vi o Senhor na hora do meu sofrimento, eu vi o Senhor no momento que eu precisei de uma graça, eu vi a mão poderosa de Deus sobre a minha vida. Eu vi, e o Senhor não me abandonou. Isso aqui é o verdadeiro querigma, é o verdadeiro anúncio da igreja. Anunciar aos outros que Deus vive, está vivo e reinando. Anunciar aos outros que Deus não morreu, porque muitos pensam que Deus não existe mais. Anunciar ao mundo que o Senhor, o bom Deus, está vivo, glorioso. Anunciar aos outros que o Senhor atua em nossas vidas. Anunciar aos outros que Ele vive e reina, e é o Senhor do céu e da terra. E ela foi, e ela contou o que Jesus lhe tinha dito. Ela foi e contou a todos o que Jesus falou. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos fortaleça, nos ilumine, para que, apesar dos nossos pecados, dos nossos defeitos, dos nossos erros, nós possamos crescer todos os dias na amizade com Ele, no amor no nosso coração para com Ele, para que um dia nós possamos juntos alcançar o céu. Vamos ficar de